Eu tenho acompanhado o debate, mas não podia deixar de falar hoje, nesse momento importante que o Conselho Nacional dos Municípios faz um encontro da Marcha Brasília. Mas queria falar também por causa do Armando. Então, saudar o meu coordenador, Reginaldo, saudar o nosso relator, Reginaldo, e falar para você que você é o nosso Mussadami deste momento. Eu estava aqui em 99 com você e voltei para ser prefeito por 5 vezes e por 3 vezes voltei para cá. Então, são 24 anos de reforma que não sai. Passei por todos os momentos da vida pública, do ativismo do Ministério Público, do ativismo judicial, da falta de recursos, das questões trabalhistas e tudo. Mas, Armando, dirijo primeiramente a palavra a você, com essa simplicidade de falar, Armando. Nós, naquele momento, de fato, quando aquele relatório foi votado, naquele plenário ao lado, você se lembra o motivo. O governo disse, numa terça-feira ou segunda-feira, ao jornal de grande circulação, o Congresso não quer trabalhar e não quer fazer a reforma. Nós nos reunimos numa sala e falamos assim, então nós vamos mostrar que a reforma vai sair. E o relatório estava pronto, foi votado e foi levado para o colo do presidente do Congresso, da Câmara Federal. Certo? Para que ele chegasse ao governo, a seguinte mensagem: nós não estávamos brincando e não estávamos parados. E nós ouvimos todos os setores do país. Viajamos o Brasil para ouvir todos os setores. Lembra disso. Só que quiseram fazer um bode expiatório com a gente. Mas, lógico, naquela época, existia um componente que também o setor produtivo e muitas pessoas se acomodaram. Queriam uma reforma, mas estava muito bem como estava. Eu tinha tratativas com o governo, conseguia renúncia fiscal, e esta renúncia fiscal continuou até hoje, talvez algumas, que não produziram o resultado e não foram analisadas se elas geraram emprego ou transferiram tecnologia para o país. Elas não cumpriram esse papel. Toda renúncia tem que ser observada a cada período para que veja se ela cumpriu. É o médico que dá remédio e não acompanha o seu paciente. Eu não sei se ele está fazendo um efeito colateral perverso ao paciente. Então, a gente passou por este probleminha e depois o governo se acomodava, Aguinaldo. Se acomodava porque, ainda cada vez, e falei há pouco tempo atrás, cada vez que eu vejo que sai uma notícia no jornal, que no trimestre nós tivemos um pico de arrecadação, eu falei assim, o governo para. O governo para de pensar em reforma tributária, porque é assim, a zona de conforto, ele não vai se dedicar a melhorar a sua arrecadação, tornar o país competitivo, porque para ele está bom, é um governo que passa, porque não tem um papel de estadista quem está no governo. Ele está aqui pela sede de poder, não de consertar o país, de melhorar o ambiente de negócio do Brasil. E é isso que levou a esses 24 anos. E é diante desses 24 anos a distorção. E eu falo sempre nas minhas falas por aí. Aguinaldo, tem uma coisa, Aguinaldo. Quando um cidadão compra uma geladeira e um fogão, ou qualquer produto nesse país, ele já não vem da loja da sua cidade. Ele vem do CD distante, às vezes, 300 quilômetros. Ele vem de um CD para comprar qualquer televisão, de um CD lá do Espírito Santo. Só que quem abre a geladeira para tirar os produtos, para dar comida para os seus filhos, pressiona o prefeito com vaga de educação, com serviço de saúde, com coleta de lixo, com iluminação pública, com destino final dos resíduos sólidos. É essa distorção que nós estamos construindo ao longo dos 24 anos. Quando você constrói uma nova refinaria de petróleo, quando você constrói uma nova hidrelétrica, você leva a arrecadação para lá. E o dinheiro sobe enormemente em cidades pequenas e você leva as despesas para as outras cidades. É essa distorção que nós estamos construindo, de desequilíbrio da receita fiscal dos entes federativos, principalmente os municípios que empobreceram.
A reforma só vai vir para melhorar o país no processo de competitividade. E aí, Veloso, foi boa a sua fala, para tranquilizar que é uma parcela mínima do ISS, né, do serviço que será impactado mais. É bom eu ouvir o Gustavo dizer que tem as suas preocupações, mas que o relator vai ouvir, porque esse é o papel, né? Então, a gente perceber. E, Ariana, para falar para você, Ariana, que eu gostei da sua fala, mas ela sinaliza, mais uma vez, que é a irresponsabilidade do governo, que, de forma cômoda, não paga aquilo que deve, porque, quando ele recebe um crédito que não é dele, ele se apropriou, isso tem outro nome. Mas, na realidade, é que nós estamos tendo pico de arrecadação porque nós não estamos devolvendo aquilo que é dos outros. Essa é a realidade. Mas como abrir o consenso de que o IVA pago lá no consumo já resolve uma das partes. Quando você abre o consenso de que a compensação tem que ser feita num prazo curto espaço, nós já criamos uma unanimidade. Então, nós estamos construindo, Armando, talvez uma outra ideia, e de que o governo, né, Reginaldo, não pare de pensar na reforma como um projeto de futuro de país, de médio e longo prazo, mas necessários para deixar para as gerações do futuro que nós fizemos algo. E parabéns, Armando, por você continuar nessa luta que é a reforma tributária do país. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alberto Mourão, pela contribuição. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso grupo de trabalho. Com a palavra, a deputada Jonas Donizete. Presidente, deputado Reginaldo, relator Aguinaldo, também na pessoa